Boa noite, patriotas. Depois de pegar a estrada BR, acabei de chegar em Angra dos Reis. Cheguei aqui, eram quase 22 horas. Mas era necessário, né? Eu queria dizer pra você uma coisa que Deus tem compartilhado muito comigo nessa semana. Mas antes disso, eu queria te dizer uma coisa. Eu tenho muita vergonha de gravar vídeos. Se você olhar na minha página do Facebook, você vai ver poucos vídeos meus, mesmo em campanha eleitoral ano passado, quando eu fui candidata. Numa palestra em Alphaville, há uns 2 anos atrás, uma palestra numa aula, a pessoa que estava dando a aula falou que a gente tem a vergonha de gravar vídeos porque a gente tem medo da nossa imagem, daquilo que as pessoas vão dizer. Mas não é o meu caso. Não é o meu caso. Eu tenho certeza da minha identidade em Deus, desde criança. Então eu nunca me importei com o que as pessoas falam sobre mim. Nunca me importei com a minha imagem, com aquilo que as pessoas vão achar, vão pensar. Sempre tive uma vida muito livre, desde criança. Isso já faz muito tempo, né? Então não é essa a minha dificuldade de gravar. Até porque eu aprendi desde criança que a gente tem que agradar a Deus e não a homens. Isso está escrito na palavra, na Bíblia, né? Que a gente deve satisfação da nossa vida só a Deus. Porque Ele é o dono da nossa vida, foi Ele que nos criou desde o ventre da nossa mãe. Então, é a Ele que a gente tem que prestar contas da nossa vida. Né? E um dia todos nós também vamos prestar conta a Ele. Então esse não é o meu caso. Eu tive bastante dificuldade na minha campanha eleitoral de fazer os vídeos. O nosso candidato a prefeito em Paraty falava: Val, você tem que gravar os vídeos, Val. Eu falava: mas eu não consigo fazer. Realmente é muito difícil pra mim, tem que ser uma coisa espontânea. E eu tava orando na cozinha da minha casa agora em Paraty. E eu falei: eu vou chegar em Angra, eu vou gravar um vídeo. Porque agora não é nem o meu querer, a minha imagem, a minha candidatura, mas é o nosso presidente Bolsonaro. E pelo amor que eu tenho, que Deus sabe, o amor que eu tenho pela vida desse homem, é que eu tô gravando. Eu queria dizer pra vocês uma coisa que Deus tem compartilhado comigo, e Ele falou muito isso comigo essa semana. Ao meu olho, como é que já tá. Que quando o Espírito Santo fala, a gente é tocado, né? Não tem jeito. É que Deus falou muito comigo sobre aliança. Muito comigo. Durante a semana, Deus falou comigo sobre a vida de Jesus. Porque fazendo campanha eleitoral o ano passado nas ruas, eu me senti um dos discípulos de Jesus. Deus me deu essa honra, esse privilégio de lidar com o povo na rua. E de sentir um pouquinho o que os discípulos sentiram quando andavam com Jesus. Eu cheguei a essa conclusão essa semana. E de saber o porquê os discípulos, eles deixaram tudo por amor a Jesus. Jesus ia passando e falava: vem me segue. Eles, né, os que ouviram a palavra dele, né, abandonaram tudo, sua casa, tudo, seu trabalho. Né, o pescador deixou as redes para seguir Jesus. Já tô chorando. E eu me senti um pouquinho dos discípulos de Jesus fazendo campanha nas ruas, sabe? Eu pegava meu folhetim e ia entregar na mão do tio. E fazendo campanha, nós fizemos campanha em toda a zona rural de Paraty, 2, 3 bairros no dia. Nossa campanha começava 9 da manhã e até às 7 da noite, todos os dias. Nós não tivemos fundo eleitoral, então não poderia contratar a equipe de campanha. E nós mesmos entregávamos nosso material no portão, nas casas. Encontrávamos no comitê e saíamos de lá todos os dias para ir para a rua. As caixinhas de correio que tinha, as casas que tinham as caixinhas de correio, a gente colocava o folhetinho ali. As casas que não tinha, a gente tinha que abaixar, colocar embaixo do portão. E haja coluna. Eu não tenho mais 20 anos. Você levantar, abaixar, levantar e abaixar.
colocando folhetinho, entregando jornalzinho para as pessoas. Não podemos contratar mão de obra para fazer isso. Fizemos na raça o trabalho. Um trabalho que para mim é muito mais fácil do que gravar um vídeo. O vídeo para mim é mais difícil. E a gente lidou com o povo, sabe? Mas a gente lidou com o povo. Às vezes eu ia entregar assim para um tio, eu tenho muita facilidade com os tios, porque completaram 33 verões da minha vida que eu passo em Paraty. Desde que eu conheci Paraty, desde que eu me formei em arte, conheci Paraty, eu fiquei apaixonada pelo local e eu fazia amizade com os tios e as tias. Curtia a praia o verão, a praia o dia todo e à noite a galera ia para as baladas da vida e eu ficava lá na cozinha dos tios, tomando café, comendo bolo, comendo peixe com banana, com mandioca e ouvindo as histórias deles, da praia, da dificuldade, de quando não tinha energia elétrica e tal. E eu amava estar com os tios e as tias. Então eu tenho muita facilidade de conversar com eles. E são 33 anos de amizade, né? Eles me viram crescer, eles me conheceram menina, me conheceram com meus 21 para 22 anos. Primeiro verão eu tinha 22 anos. Então, eu tenho facilidade para falar com eles. E eu ia entregar meu folhetinho de campanha. E eles falavam, pô filha, você é muito bonita, tá muito bonita na foto. Mas esse homem não. Esse homem não cuidou da gente. Ai, Deus. Aquilo doía tanto no meu coração. Muito na paciência, no amor, eu tentava conversar. E não foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil você andar com o Bolsonaro. Eu ando com o Bolsonaro desde 2022, nas presidenciais. E agora me forjaram para a campanha política em Paraty, nas municipais. Me convidaram para vir candidata. Só por Bolsonaro que eu entrei nisso. Deus sabe. Fiquei 7 dias em oração na minha casa para dar essa resposta, se eu iria entrar ou não. Só por ele, só por conhecer a vida dele eu entrei. Então é muito difícil você caminhar com uma pessoa que você sabe que é íntegra, justa, correta, temente a Deus, e ver as injustiças do povo, sabe? Ver o quanto que o povo é injusto, sabe? Injusto. A gente sabendo tanto que Bolsonaro cuidou do Brasil e vendo as pessoas falando bobagem nas ruas, como doía. Quando eu não estava revoltada brigando, eu estava chorando. Às vezes eu chegava em casa e ficava revoltada com Deus. Às vezes eu chorava. Às vezes eu chorava e falava, Deus, pelo amor de Deus. Que país que esse povo vive, Pai, que não viu tudo que o presidente fez por nós. Aonde que esse povo estava vivendo, Deus? Aonde? Eu vivo do turismo. Eu não podia frequentar a minha faculdade. Eu tive que ficar trancada dentro de casa 5 meses. Eu não tive direito ao auxílio emergencial. Porque eu declaro imposto de renda e eu não tenho direito ao auxílio. Eu não tenho mais meu papai e minha mamãe. Me sinto órfã. Não tinha ninguém para me amparar. E eu não deixei 1 minuto da pandemia de apoiar o presidente Bolsonaro. Sem trabalho, sem dinheiro, tendo que assistir a aula online da faculdade. Não teve desconto a faculdade porque as aulas são online. A minha faculdade, o meu curso não pode ser IAD, não pode ser online, tem que ser presencial, é necessário. Direito é muito pesado, por isso não tem aula EAD. E por tudo que eu passei, continuei apoiando o presidente. E daí as pessoas nas ruas falando que ele não cuidou. E como que isso dói? Como que isso me doía? Eu chegava na minha casa e falava, Deus, mas Deus, como? Como? Isso quando eu não estava brigando com Deus, que eu sou muito atrevida e ele sabe disso. E eu falava, não, Deus, misericórdia, você tem que fazer como na época de Noé, que o povo era rebelde, duro de coração, começar uma geração nova, mandar o dilúvio de novo, começar uma geração nova. E Deus me lembrou que ele prometeu que ele não vai mais destruir o mundo com o dilúvio, com água.
que o arco-íris é a aliança de Noé com Deus, que nunca mais ele destruiria o mundo com água. Eu falava, então manda fogo, Deus, manda fogo, começa uma geração nova, porque esse povo é muito rebelde. Então é muito difícil, sabe? Eu me sentia mal quando eu não tava brava. Uma vez eu entrei na minha casa muito brava com as coisas que eu via na rua. E eu falei com Deus assim, Deus, pelo amor de Deus, foi por esse povo aí da rua, esse povo rebelde, duro de coração, que o Senhor mandou o seu filho sair do trono, Pai, vir aqui na terra, sofrer por esse povo, passar tudo que ele passou por causa desse povo, Deus, ser crucificado, derramar o sangue dele, Deus, por esse povo rebelde, Deus, eu não acredito, Deus. Conversava assim, era eu e Deus no meu quarto, só com ele que eu podia desabafar naquele momento. Não foi fácil fazer campanha eleitoral, não foi fácil ir nas ruas e ouvir as pessoas, ouvir o povo. Claro que em outros momentos a gente encontrava pessoas que vinham correndo dos portões das casas nos abraçar, convidava para tomar café e tal, e agradecia a gente da gente estar levantando a bandeira de Bolsonaro em Paraty. Primeira vez na vida, vou explicar uma coisa para vocês. Paraty é uma cidade que tem 50 mil habitantes, 32 mil eleitores. Dos 32 mil eleitores, 21.440 deram o seu voto a Bolsonaro. Em 2018, Bolsonaro teve 70% de votos na cidade e em 2022, 67%. Cada 10 moradores de Paraty eleitores, 7 são bolsonaristas na cidade. E primeira vez na vida que Paraty tem um candidato bolsonarista a prefeito e candidatos a vereador. Tivemos aliança só com a União Brasil em Paraty, porque o PL, o partido, deu a direção para que cada cidade fizesse a coligação com os partidos que ela achava que realmente era de direita. Então, em Paraty, não fizemos aliança com nenhum outro partido que não fosse de direita. Então, fizemos aliança só com a União Brasil. Então, tivemos 12 candidatos do PL, 8 do União Brasil a vereador. Paraty, uma cidade bolsonarista, ela tinha até então, até o ano passado, 9 cadeiras de vereador. Nenhum vereador de direita numa cidade bolsonarista. Agora, 2025, mais 2 cadeiras, 11. Então, nós éramos 20 candidatos concorrendo a uma das 11 cadeiras de vereador na cidade. Numa cidade bolsonarista, nenhum vereador de Bolsonaro, candidato a vereador de Bolsonaro foi eleito. Nenhum. Nós éramos 20, não conseguimos se eleger em nenhuma cadeira. E não foi fácil. Não foi fácil. A pré-campanha, ela começa 8 de abril e ela vai até outubro, 5 de outubro, dia das eleições. Então, a gente trabalha 4 meses e meio na pré-campanha, que começa em abril, e depois os 45 dias da campanha. No total, são 6 meses de dedicação, 100% dedicados para a política. O momento que você não trabalha, que você não estuda, que você não vê a família, que você dedica 24 horas do seu dia para a política. Quando a gente não está na rua conversando com as pessoas o dia todo, a gente está em casa fazendo rede social, na noite, na madrugada. E quando pode se fazer a campanha, que quando é liberado em agosto para fazer a campanha eleitoral, que a gente pode, quando é liberado para fazer a campanha, aí sim que a gente pode gravar os vídeos e soltar o número da candidatura e tal. Mas o trabalho não é durante as eleições. O trabalho começa lá atrás. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho de plantio. E não tivemos fundo eleitoral. Não ganhei R$1. Fui muito criticada nas redes sociais. Uma vez eu falei pro moço, estava cansada, tinha chegado da campanha, cansada, querendo dormir, tomar um banho e dormir, nem comer de cansaço. Eu abri o Facebook e o moço me fez uma pergunta, eu respondi, me fez a segunda, eu respondi nos comentários, fez a terceira, eu falei, moço, você pergunta muitas coisas, ainda fui educada.
E ele falou assim, você tem a obrigação de me responder, porque o dinheiro eleitoral que você está gastando vem do meu dinheiro, do dinheiro público. Ah, se ele soubesse que eu não tinha fundo eleitoral nenhum. E até o último dia da campanha, consulta no TRE, a consulta é livre. Você pode entrar, cidadão comum, no TRE e digitar lá Paraty e você vai saber se os candidatos a vereador tiveram fundo eleitoral ou não. Só o nosso candidato a prefeito teve fundo eleitoral. Direto do PL de Brasília para ele. 400 mil reais só para uma campanha eleitoral para prefeito. Nós, candidatos a vereador, nem um realzinho. E além do amor, a gente tem que ter a paciência para ouvir isso. Então, gente, não foi fácil, sabe? Tô compartilhando essas coisas com vocês porque eu acho que não há, que só quem vai às ruas falar com o povo sabe como é fazer campanha política. E alguns amigos meus da direita, mais aguerridos e mais atrevidos, eu respondo assim, venha candidato na próxima, venha candidato pela sua cidade e me avisa que eu me comprometo a fazer campanha na rede social para você. Vem para as ruas e você vai sentir o que é lidar com pessoas, lidar com o povo. Você vai sentir na pele aquilo que eu senti. Que nessa semana agora Deus me mostrou que era exatamente assim como eu senti. Na época, me sentia como os discípulos de Jesus. Jesus chamou 12 para andar com ele. 12. Um comeu na mesa dele, deu um beijo no rosto, recebeu 30 moedas de prata, entregou ele para os soldados que o prenderam. O outro, Pedro, tinha dito para Jesus tempos atrás que jamais negaria o mestre. E quando o galo cantou, quando Jesus estava preso, e os guardas estavam procurando as pessoas que andavam com Jesus, Pedro negou Jesus 3 vezes. Os guardas chegaram nele e falavam, esse aqui é o que estava com Jesus. Ele falou, nem conhece esse homem. Aí perguntaram de novo, não, esse é o Pedro, ele estava lá com Jesus o tempo inteiro. Ele falou, nunca vi esse homem. E na terceira vez perguntaram para ele de novo, esse é o Pedro, esse é o Pedro. Ele pegou e falou assim, nunca vi esse homem. Pela terceira vez. Na terceira vez que Pedro negou Jesus, o galo cantou. Como Jesus tinha dito lá atrás, que iria acontecer. Então, é muito fácil andar com Jesus, quando Jesus está curando, quando Jesus está libertando, quando Jesus está no meio do povo ensinando a palavra, pregando, arrebanhando multidões. E era tão importante, era tão verdadeiro estar com Jesus, que as pessoas estavam saindo dos templos e estavam indo para as praias atrás de Jesus. Os doutores da lei dos templos começaram a ficar indignados com Jesus, porque as igrejas estavam esvaziando, os templos estavam esvaziando, porque as pessoas queriam a verdade. Então elas iam impactadas pela verdade atrás de Jesus, que era aquele que trazia a verdade. Às vezes, a multidão era tão grande para Jesus pregar, não existia microfone, não tinha caixa de som. A multidão era tão enorme que o Espírito Santo deu direção a Jesus uma vez dele pegar um barco e ele saiu da areia da praia e foi para o mar no barco. Para que de dentro do barco, quando ele falasse para o povo que estava na areia da praia, a voz dele fosse levada através do vento do mar e as pessoas pudessem ouvir de tanta gente que tinha ali seguindo Jesus. Mas e quando ele foi preso? E quando o próprio povo que Jesus libertou, curou, amou e andou com eles 3 anos. Jesus começou o ministério com 30, foi crucificado com 33. Durante 33 anos da vida dele, ele andou no meio do povo. E esse mesmo povo que ele cuidou, foi o povo que pediu a crucificação dele. Esse mesmo povo. Naquela época, a maior prisão era a prisão de cruz. Era a pior de todas. É como se fosse a nossa cadeira elétrica hoje. O maior bandido ia para a cruz. Não existia lugar na prisão.
E o povo pedindo para prender a Jesus do nada, sem motivo algum. Para colocar Jesus na prisão, precisava soltar o preso que estava lá. A única prisão que tinha na época. Barrabás. E esse povo que andou com Jesus teve a coragem de pedir a Pilatos para que ele prendesse Jesus. Quando ele disse que precisava soltar o preso que estava lá, eles disseram: solta Barrabás então, o maior bandido da época, o maior criminoso da época, o homem que tinha cometido todo tipo de crime na face dessa terra. O povo pediu para tirar esse homem, para colocar Jesus preso. Mas o Deus que tem um propósito na vida de Jesus, porque se você acha que Jesus veio nessa terra como Deus, você está enganado. Jesus veio a essa terra em forma de homem, como eu e você. Ele sentia as minhas dores, as suas também. A única diferença é que ele foi batizado por João Batista nas águas, e quando ele foi batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é que fortalecia Jesus. É o que revelava para ele a intenção do coração dos homens. É o que mostrava para ele o problema das pessoas. É o que usava Jesus para fazer as curas, para fazer a libertação. Era o Espírito Santo de Deus, mas ele estava aqui como homem, como eu e você. Não pense que Jesus aqui na terra, ele era Deus e que ele não sentia nada, porque ele sentia dor, ele sentia tristeza sim. Quando Lázaro morreu, que era o maior amigo dele, ele chorou. E só chora nessa vida de alegria ou de tristeza. Então, Jesus, ele sentia, ele tinha sentimentos. E as pessoas que andavam com ele pediram sua prisão. Naquela noite, o Deus Todo-Poderoso, que é o dono dessa causa, ele deu à mulher de Pilatos um sonho. Porque Deus é um Deus que ele fala com a gente também através de sonhos. Não importa se você acredita nele, se você é crente, como dizem. Se você tem aliança com Deus, se ele quiser falar com você, ele vai falar com você. E se ele quiser falar em sonhos, ele vai falar contigo em sonhos. E naquela noite Deus fez a mulher de Pilatos sonhar. E ela sonhou, a mulher do rei, do governante da terra. E Deus visitou ela em sonho e Deus disse para ela: avisa o seu marido, o rei, avisa ele, não toque na vida desse homem, porque esse homem é inocente. Só isso. O recado foi dado. No outro dia chegou o povo pedindo a prisão de Jesus. E Pilatos, sem saber o que fazer, porque que ia prender o homem, não tinha crime. E a mulher dele falou para ele: marido, não toca na vida desse homem, porque ele é inocente. E Pilatos, como um bom marido que ouve os conselhos da sua esposa, não fez nada. E chegou para o povo e falou: mas eu não posso prendê-lo, não existe crime nesse homem. Como que eu posso prendê-lo? Eu olho para ele, eu não vejo crime algum. E o povo do lado de fora gritando para prender, descendo o sarrafo. O ser humano é assim. O ser humano é assim. Traíra, por natureza, tem a natureza pecaminosa. A Bíblia fala que a gente nasce com a natureza pecaminosa. A Bíblia fala: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Nós nascemos corruptos. Nosso coração se corrompe. O povo estava corrompido. Não se sabe nem por o quê, mas estava corrompido. E Pilatos falou novamente: não sei o que fazer. Não posso fazer nada com esse homem. Não vejo nele motivo algum. O sangue desse homem jamais vai ser derramado sobre a minha vida. Então, se vocês quiserem, vocês peguem ele e façam aquilo que vocês quiserem. E a responsabilidade será de vocês. Pilatos não era crente, não era pastor, não era bispo. Não era um líder religioso. Mas ele teve temor ao sonho da mulher dele. Ele teve temor ao aviso de Deus. E o povo crucificou Jesus. E a história a gente já sabe o que foi.
Os discípulos, os 12 que mais andavam com Jesus o tempo todo, um vendeu e o outro traiu. Infelizmente a nossa vida às vezes é assim. Às vezes pessoas que andam com a gente nos traem. Às vezes pessoas que comem na mesa da nossa casa nos traem. Às vezes pessoas que um dia já entraram dentro do nosso carro, que já andaram com a gente pelas ruas nos traem. Às vezes pessoas que a gente ajudou, que a gente estendeu a mão, que a gente ajudou no momento difícil financeiramente, por exemplo, que a gente pôde dar uma oferta e ajudar, às vezes ela também nos trai. Eu acredito que é impossível um ser humano chegar numa idade aí numa idade que já entende um pouco sobre Brasil, política, governo. Quem entende mais cedo, glória a Deus por isso. Eu acho difícil uma pessoa dessa, nunca tinha ter passado na vida uma situação de injustiça. Eu acho impossível. Eu acho impossível você nunca ter sido traído por alguém. Por uma pessoa, um amigo, um cônjuge, um namorado que você gostava, um paquera, um patrão, um colega de trabalho que te deu uma rasteira. Em alguma situação na tua vida aí você deve ter passado uma situação assim de traição, de que você se sentiu muito triste, muito injustiçado por aquilo. E é com você que eu quero falar hoje. Não existe desculpa para você não estar apoiando o presidente Bolsonaro nesse momento. Não tem desculpa. Não há desculpa. Nada do que você fale para mim vai me convencer. A não ser caso de doença ou de morte. A não ser que você esteja doente e a não ser que você morreu. Aí você não vai poder mesmo participar. Nada é desculpa. Nada. Nada. Aquele que tem um propósito firme, nada é desculpa. A gente precisa apoiar o nosso presidente nesse momento. Não é só estar com ele quando ele cuidou do Brasil, não. Foram 30 anos enfiado na política cuidando do Brasil. São 3 anos que ele não está dentro da política e continua cuidando do nosso país. São 33 anos da vida dele. A idade de Jesus, inclusive, a idade que Jesus foi crucificado. A mesma idade. 33 anos que ele cuida do nosso país. Sem ter um dia de descanso. Sempre trabalhando pelo nosso país. Então, o homem que deixou a vida dele, o conforto da vida dele, a carreira dele profissional, para se enfiar na política, para lutar pelo nosso país, por mim, por você, já faz isso há 33 anos. E ele precisa do nosso amor, do nosso carinho, do nosso cuidado nesse momento. Não é só estar com ele quando nos beneficia, não. É estar com ele no momento da dor. E daí hoje, orando na cozinha da minha casa, Deus falou comigo sobre a aliança entre o homem e a mulher. Quando os dois se casam, eles se tornam uma só carne. E as juras do casamento é o quê? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Então, nós precisamos ter essa aliança com o nosso presidente, de estar com ele também. Tivemos com ele 4 anos nas ruas, nas manifestações. Tivemos com ele o ano passado, que ele rodou o Brasil todo. O que mais trabalhou nas eleições municipais foi o presidente Bolsonaro. A pré-campanha eleitoral começou aqui em Angra, inclusive, em fevereiro do ano passado. Ele rodou o Brasil todo, passou por todas as cidades, foi aclamado pelo seu povo e ele encerrou a campanha, inclusive em Paraty. Ele fez esse círculo todo, foi muito legal. Ele começou aqui em fevereiro e teve em Paraty com a gente em setembro. Próximo, última semana de setembro, próximo das eleições, ele teve com a gente em Paraty. Andou o Brasil todo, foi a pessoa que mais trabalhou nas eleições municipais. Não era candidato, não estava presidente, mas trabalhou muito pelo nosso Brasil. E, às vezes fazendo 2, 3 cidades no mesmo dia, fazendo campanha para dar tempo. Temos mais de 5.000 cidades no país.
E ele trabalhou muito, mesmo sem estar candidato. E graças ao esforço, à coragem, ao trabalho dele, debilitado pela saúde, que nós já sabemos o porquê, ele não desistiu do Brasil. E nós conseguimos fazer o segundo maior número de prefeituras pelo país. O PL conseguiu fazer o segundo maior número de prefeituras. Tiramos a esquerda de todas as capitais. Só está em uma capital hoje no Brasil e nós sabemos o porquê. Porque é um povo que come na mão da esquerda. Então, a gente precisa levantar do sofá. E quando eu oro, eu falo com o Rei dos Reis, meu Deus, eu falo assim, que esse povo venha tirar a bunda do sofá. E se eu falo assim com o Rei dos Reis, o Senhor, Senhor dos Senhores, o Deus dono da minha vida, por que eu não falaria isso com você? Para você, cidadão brasileiro, tira a bunda do sofá. Sai das redes sociais, do YouTube, do Instagram, do Facebook. Um dia da tua vida. E participa aí das manifestações na sua cidade. São manifestações pacíficas, é o povo dizendo o quanto ama o nosso presidente, o quanto somos gratos do fundo do coração pela vida dele. Que nós não estamos satisfeitos com o governo que está aí. Porque o governo que está aí está destruindo o nosso país. Os pobres estão sentindo muito, estão sofrendo muito. O rico talvez não tenha mexido no bolso dele, mas os pobres estão sofrendo muito, são os que mais estão sofrendo. Você já parou para pensar que as pessoas simples que foram iludidas e que ainda acreditam na esquerda nesse país são as pessoas que mais estão sofrendo nesses 3 anos de governo? Quem recebe o Auxílio Brasil é o rico ou é o pobre? O aposentado, o tiozinho, que eu amo os tiozinhos, que vão lá no caixa eletrônico receber o dinheirinho da aposentadoria dele, o salário mínimo às vezes, na maioria das vezes é um salário mínimo, e pega o dinheirinho para pagar o aluguelzinho, a luz, a água, comprar uma coisinha que ele está precisando, presta a barba, um cafezinho no mercado, com esse dinheirinho, que vive da aposentadoria. Ele é rico ou ele é pobre? Já parou para pensar que as pessoas mais simples, mais iletradas, mais humildes, que foram iludidas pelo governo da esquerda, são as pessoas que estão sofrendo nesses 3 anos? Isso dói meu coração. Enquanto eu choro por eles, quase todos os dias. Eu falo, Deus, que esse povo que está sofrendo, que é o povo simples do país, que eles acordem para a vida. Que eles acordem para a vida. Porque a gente dá a nossa vida na rua, conversando com as pessoas. A gente entra nas confusões, se for preciso. A gente dá a nossa vida. A primeira coisa que você coloca na política é a sua vida, depois vem as outras coisas. A gente põe a nossa vida, o bem mais precioso que nós temos. Mas de que adianta? Que adianta a gente dar a nossa vida se a pessoa vai lá na urna e vota errado? Todo o nosso trabalho caiu por terra e foi em vão. Para a pessoa foi em vão, para nós não. Jamais. O crescimento, a experiência que a gente tem, a maturidade que a gente adquire, o nível que a gente sobe, a escadinha que a gente sobe, esse nível como ser humano, como pessoa, como uma pessoa que entende um pouquinho da política, o nível que a gente sobe, esse patamar, assim, que a gente sobe de entendimento disso tudo, isso pra gente não foi em vão, ninguém nos tira, foi presente de Deus para nós, experiências. Então eu quero dizer para você aí que ama Bolsonaro, participa das manifestações, não deixa de participar não. E até você, que de repente não vai com a cara dele, mas eu acho que quem tem que ir com a cara dele é a esposa que o escolheu para marido, né? Não somos nós. Você aí que votou na esquerda, que até agora, de repente ouvindo esse vídeo, nunca tinha valorizado o que ele fez pela nossa vida, até você mesmo, junte-se a nós. Nós não temos feito manifestação da direita, a gente está fazendo manifestação pelo nosso país, o Brasil onde todos nós vivemos, é pelo povo brasileiro.
Tudo de bom que a gente consegue abençoa o povo da direita, mas abençoa o povo da esquerda também. Não é só para nós. Junte-se a nós nessa. Sabe? Vamos apoiar o presidente que deu a vida dele por nós. Sabe? Falo para todos os patriotas, coloquei na minha rede social. Pode ver no meu Facebook lá o quanto eu tenho falado sobre isso. Tenho falado para os patriotas. Sabe? Levanta a bunda do sofá, sai da internet. Veste a farda verde e amarela. Vão para as ruas. Sabe? Pega as suas armas. Que armas? Nosso coração. Nosso coração. A maior arma que nós temos é o nosso coração. E vai para as ruas apoiar o nosso presidente nesse momento. Sabe? Não é só na alegria, não. Na tristeza também. Vamos apoiá-lo. Vamos apoiá-lo. Você viu o vídeo dele na igreja 2, 3 dias atrás? Onde a Michelle pegou a palavra, pegou a Bíblia, subiu no altar da igreja e ela estava pregando. Quando ela falou que nós devemos orar pelos nossos inimigos, o presidente Bolsonaro chorou naquele momento. Sabe por quê? Porque foi muito difícil para Jesus, pendurado naquela cruz ali, pedir para Deus, Deus, perdoa esse povo. Eles não sabem o que fazem. Você acha que foi fácil para Jesus? Depois de 3 anos cuidando do povo, ser crucificado por esse mesmo povo? E ali na cruz do Calvário, injustiçado, ter que pedir a Deus, Pai, perdoa esse povo? Porque eles não sabem o que fazem. Vocês acham que foi fácil para Jesus ter essa atitude? Mas a Bíblia fala que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. E como pessoas que têm aliança com Deus, é isso que a gente faz, querendo ou não. É mandamento. Não precisa querer, tem que fazer. Quando Michelle Bolsonaro falou, nós devemos orar pelos nossos inimigos, o presidente caiu no choro dentro daquela igreja. E glória a Deus por isso que ele caiu no choro. Está escrito na minha rede social, pode ver lá. Está escrito no meu Facebook, uma das minhas postagens. Glória a Deus que ele chorou, que o choro cura a alma. Aqui dentro tem um coração, tem uma alma que pula, que pulsa. E quando essa alma está triste, machucada, ferida, se sentindo injustiçada, é só o Espírito Santo de Deus para trazer cura. E quando o Espírito Santo de Deus desce sobre a nossa vida e nos cura, as lágrimas vêm. Elas vêm, elas rolam. É cura. O choro é bom. O choro traz cura. Eu dei glória a Deus porque o nosso presidente chorou. Que é cura pro coração dele. O coraçãozinho dele que já passou tantas guerras, tantas lutas, que eu não sei como que ele aguenta. Eu falo para as pessoas. Eu estive 6 meses agora dentro da política como candidata. 4 meses e meio de pré-candidatura, 1 mês e meio de candidatura. Eu não aguentei, não. Foi difícil. Foi muito difícil, muito difícil, foi muito pesado. Comprometeu a minha saúde. Estou cuidando dela até hoje. Estou doente desde outubro do ano passado. Não é fácil. Não é fácil. Ele está há 33 anos. Há 33 anos ele decidiu cuidar do nosso país. Pensa que é fácil? Quer saber como é? Venha candidato na sua cidade. Minha resposta é sempre a mesma. Venha candidato na sua cidade, nas eleições. Vá para a rua como candidato da direita. Vá na rua, bate de frente com as pessoas da esquerda, se dizendo candidato da direita. Veste seu uniforme verde e amarelo, bota o boné, que tá comigo. Vá para a rua para você saber o que é povo. O que é fazer campanha na rua. Faz isso. Faz isso. Para você saber o que é. Então, patriotas, tenho 5.000 amigos no meu Facebook. Estou falando para vocês e para qualquer pessoa onde o meu vídeo alcançar. É o momento da gente amar
o nosso presidente. É o momento da gente demonstrar amor pela vida dele. Gratidão por tudo aquilo que ele fez por nós até aqui. Sabe, amor? Quando você sai da sua casa, quando você veste seu uniforme verde e amarelo, quando você sai da sua casa, você se junta ao povo patriota próximo de você, o povo patriota da sua cidade. Você está ali dizendo que você reconhece o que o presidente Bolsonaro fez por nós. E você está ali em reconhecimento, em gratidão a ele por tudo. É para isso. Todas as manifestações que estão acontecendo pelo Brasil, as carreatas, é para demonstrar amor a ele. Vamos demonstrar amor a ele. Sabe, enquanto a vida, a esperança, é assim que diz o ditado, vamos demonstrar amor para ele enquanto a vida, né? Vamos demonstrar amor para ele, enquanto a vida nele e enquanto a vida em nós. Amanhã ou depois você pode não ter mais essa oportunidade. Ninguém sabe das nossas vidas. Ninguém sabe daqui 5 minutos se vamos estar vivos ou não. O momento é hoje. O momento é agora. Lembro dos 2 exemplos que Deus compartilhou comigo nessa semana. O primeiro de Jesus. Não seja o povo que abandonou Jesus. Seja o povo que esteve com ele. Porque tinha um povo com ele enquanto ele estava sendo preso. Tinha o povo que estava com ele. Tinha o povo que pediu o corpo dele para limpar e crucificar e sepultar. Teve o povo que chegou lá e pediu para Pilatos dar o corpo desse homem para a gente poder pelo menos sepultar. Foram pegar o corpo de Jesus, limparam com todo carinho, né? Perfumaram o corpo de Jesus. Pegaram os lençóis brancos, enrolaram no corpo dele, sepultaram na pedra. Tinha o povo que estava com ele. Seja o povo grato. Seja o povo grato. E Deus vai te honrar por isso. E sobre a aliança do marido com a mulher, do casamento. Honre a aliança com o presidente Bolsonaro. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte separe, amém? Honre. É momento da gente estar junto. É momento da gente estar junto, dos patriotas estarem juntos. Pensa nisso que eu te falei, entendeu? Não existe desculpa. Não existe desculpa. Não existe desculpa. Não tem trabalho, não tem comércio, não tem dever, nada é desculpa. Eu sou paulista, estou em Paraty, peguei a estrada, vim para Angra dos Reis, cheguei aqui 10 horas da noite, no Airbnb que eu sempre fico aqui de um casal muito amado. A Leval também, como eu, eles são muito queridos. Desde a primeira vez que eu estive em Angra e aluguei os apartamentos deles aqui para ficar, eu sempre fico com eles, que eles são muito queridos. Gente, não existe desculpa. Não existe desculpa. Não dê desculpa. Esse é o momento. Esse é o momento. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Coisa que eu nem gosto de fazer, mas eu vou mostrar. Eu trouxe aqui, ó, dentro da minha mala, legumes cozidos, que eu sabia que eu ia chegar bem tarde aqui na cidade. Trouxe 2 laranjas aqui, que vai ser o meu café da manhã. Uma garrafa de água. Agora eu vou tomar minha sopa, que eu trouxe já na minha mala. Vou tomar minha sopa e vou tentar dormir. Vou tentar descansar. Coisa difícil. Tem sido difícil nesses dias pra mim descansar. Conseguir dormir.
mas vou tentar dormir, descansar, porque nós fomos convocados. E missão dada é missão cumprida. A estar aqui. Às 9h30 da manhã, no posto Ipiranga da Ribeira, aqui em Angra, vai ser a concentração para que a gente faça uma linda carreata aqui na cidade, em apoio ao nosso presidente. Vivemos momentos incríveis com o nosso presidente aqui em Angra dos Reis nesses anos, momentos incríveis, carreatas, motocicletas, manifestações. Tivemos com ele tomando café na varanda dele, na casa dele, o verão inteiro ele esteve aqui de férias, descansando, tentando descansar, porque o povo não deixa. 7h da manhã, era colocado aquele mesão, assim, saco de pão na mesa, aquele monte de saco de pão da padaria, um monte de garrafa de café, pote de margarina, assim. Lembra da margarina? Vários potes de margarina, assim, aquele mesão enorme. E o povo lá, todas as manhãs, abriu os portões às 8h da manhã e o povo já tava lá fora fazendo fila desde as 5, desde as 6, para pegar um lugarzinho para entrar na varanda para tomar o café da manhã com o nosso presidente. Tivemos muitos momentos lindos com ele aqui, gente. Muitos. Momentos que eu carrego para a vida. E começo a ficar emocionada de novo. Então, amanhã ele não tá. Mas nós estamos. Nós estamos. Vamos apoiar ele. Hoje. Vamos apoiar. Não tem desculpa, não. Eu peguei a estrada, 100 quilômetros de Paraty pra cá. Tô aqui em Angra. Você aí que mora em Angra. Você pode. Você pode pegar o seu carro na garagem aí. Você pode pegar o seu ônibus e conseguir uma vaga no carro e participar da carreata. Não tem desculpa, gente. Você pode fechar sua loja, seu comércio e vir participar com a gente. Você pode. Você que trabalha com barco, pode deixar o seu barco ali na marina e vir também. Você pode parar um dia da tua vida para apoiar o presidente que tem cuidado do nosso país esse tempo todo. Você pode. Você só precisa decidir. Só precisa reconhecer que nós estamos lutando pelo Brasil. Só isso que precisa. Você só precisa entender que nós estamos lutando pelas nossas 4 pautas. Deus, pátria, o Brasil, a nossa família e para a gente continuar a ter a nossa liberdade. Se você entender que as nossas pautas da direita, elas são Deus, pátria, família e liberdade, e se você se encaixar nessas nossas 4 pautas, não tem por que você não estar junto com a gente participando. Não tem desculpa. Eu falei com a minha melhor amiga essa semana, num grupo de política. Não tem desculpa. Nada do que você fale vai me convencer. Nada. Não dê desculpa, não. Nosso presidente precisa do nosso apoio. Chegou o momento da gente mais do que nunca, chegou o momento da gente retribuir, da gente agradecer, da gente fazer por ele. Retribuir um pouquinho daquilo que ele faz pra gente há 33 anos. Pensa nisso. Eu desejo que o Espírito Santo de Deus invada o seu coração. E que o Espírito Santo de Deus consiga te convencer daquilo que eu, tadinha de mim, quem sou eu para convencer alguém de alguma coisa? Mas que o Espírito Santo de Deus te convença daquilo que eu
Não consigo convencer. Deus abençoe a sua vida.